E graças a Deus, boa noite, povo de Deus, todos estão bem? Em nome de Jesus. O pastor abaixou um pouquinho o som, porque fica no volume de domingo, aí fica mais estridente, está bom? Em nome de Jesus, e graças a Deus, podem se assentar, e graças a Deus, povo de Deus, com muita alegria, com muito louvor, a cada segunda-feira nós temos aprendido um pouco mais da palavra do Senhor, e eu creio nessa noite nós vamos aprender muito mais. Você sabia que todo querer e todo sonho, ele tem um propósito de Deus na sua vida? Quando você se coloca diante da palavra, sempre é gerado algo novo no seu coração, e esse algo provém de Deus, e nessa noite nós vamos nos aprofundar um pouco mais nesta palavra maravilhosa do Senhor. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Se pegarmos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios e Filipenses, em nome de Jesus. Pastor, o senhor decorou tudo isso? Quando eu era pequeno eu ouvia muita música da Bíblia, os livros. Falar nisso faz anos que eu não vejo uma criança cantar. Era muito ensinado na escolinha. E graças a Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Em nome de Jesus. E graças a Deus. Povo de Deus, o fato de você estar disponibilizando um tempo do seu dia, logo na segunda-feira, que é tratado ali por muitos, o início da semana, a gente vai, trabalha, já começa toda a semana, e começar a semana bem, é sinônimo que você crê e vai ter forças para continuar todo o restante dela. Ah, mas pastor, eu vinha de uma sucessão de fatos contrários. Hoje é a palavra de Deus que vai te levantar, girar a chave e mudar essa situação em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus, todos encontraram Filipenses capítulo 2, versículo de número 13. Declara para nós: porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Amém? E graças a Deus. Então a palavra do Senhor, ela é bem incisiva ao nosso favor. E amada igreja, precisamos entender que não é uma palavra voltada para uma pessoa que, olha, eu estou tentando a sorte na vida, eu estou tentando dar certo em algo, eu estou fazendo inúmeras tentativas, o famoso, eu estou jogando o anzol, uma hora eu tenho que pescar peixe. A fé, ela não se trata dessa maneira, e muito menos a palavra de Deus declarada ao nosso favor. Ela não fica sendo lançada várias vezes, várias tentativas para tentar gerar em nós um fruto. De maneira alguma, Deus ele deixa de uma maneira bem clara e de fácil entendimento para todos nós. Deus é quem opera em nós o querer, como também o efetuar. Amada igreja, tem sonhos nossos que a oração, ela é o primeiro passo depois de ouvirmos a palavra de Deus. Mas até a realização de colher o fruto, nós precisamos receber do Senhor uma série de instruções e ferramentas que nós precisaremos colocar em prática dia após dia. É a mesma coisa uma pessoa que entra num curso acadêmico. Ah, eu escolhi ser médico. Não adianta ela chegar a Deus e orar: a Deus, eu quero ser médico. Aí Deus responde: tudo bem, você será um médico, mas amanhã ela já está exercendo a profissão. É assim que funciona? Deus não vai dar essa capacidade. Ele deu a resposta, tudo bem, sinal verde para esse propósito. É algo que vem do meu coração para você poder viver. Mas o que a pessoa vai precisar fazer? Vai passar por uma série de estudo, aprendizado, curso,
Só o curso acadêmico são 7 anos, fora 6 e 2 de residência. Na Barão é 7. Pode pesquisar depois. Eu sei por causa de alguns. Mas algumas faculdades são 6, outras 7, mais 2 de residência. Mas um médico, ele termina o curso acadêmico, ele estaciona na vida? Ele para? A cada dia se levanta uma enfermidade nova, se busca novos processos operatórios, novas técnicas, tecnologia engloba, que desenvolve a cada vez mais, fazendo deste médico um excelente profissional da área. Se nós pegarmos um médico que era muito bom nos anos 90, mas ele estacionou na sua carreira, não buscou novos aprendizados, a gente vê que esse médico tem um pouquinho de dificuldade com a alta tecnologia hoje, ao seu favor, ao seu dispor, e ferramentas que ajudam a ele. Vai além do conhecimento técnico, entra também um pouco de conhecimento tecnológico. Então, dependendo dos sonhos e desejos que Deus coloca no nosso coração, de encontro com a sua palavra, amada igreja, todos os dias terá uma série de obras que depende de nós corrermos atrás. A palavra de Deus declara, ele opera o querer, mas também o realizar. Ou seja, Deus ele vai te dar a capacidade. Pastor, eu recebi sinal verde para me tornar um médico, mas aí eu olho as situações naturais, não tenho uma condição para alcançar o curso acadêmico. É muito caro, misericórdia, onde vai ser, que lugar? Existem inúmeras batalhas, mas você pode trazer todas elas para o campo da palavra de Deus e pode ter certeza, você vai contemplar portas se abrindo. Eu gosto de usar muito como exemplo o próprio Natan. Ele me permitiu usá-lo de exemplo, e já usei ele de exemplo algumas vezes na igreja que eu prego, pode perguntar para a Bia. E graças a Deus, o Natan ele tinha um desejo de um curso acadêmico, educação física, correto? E ele se colocou a prestar o vestibular. Veio, me procurou, pediu oração. Pastor, ora por mim, assim, 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 são os planos do meu coração e a palavra de Deus tem confirmado, vamos firme. Entramos em oração, fez a prova, de imediato passou? Não, ficou na lista de espera. Mas é algo que ele deu o seu melhor, e o que nós fizemos, além disso, trouxemos para o campo da palavra de Deus. Deus moveu aqui, Deus moveu ali, e ele foi um dos chamados na lista de espera. E hoje está aí cursando o curso, e tem sido uma grande bênção. Provas, semestres entram e assim vai sucedendo. Deus é com ele. Amada igreja, nós vemos que todo aquele que tem a palavra de Deus e não a esquece, Deus não para de honrar. No versículo seguinte, é algo muito importante, que é um divisor, onde faz a diferença do cristão que tem a palavra ser abençoado, ou do cristão que tem a palavra está se esquecendo um pouco e dificultando a bênção de vir e alcançá-lo. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Nós começamos até bem um projeto, mas no primeiro vento contrário, a gente começa a questionar Deus. Deus, por que essa adversidade? Por que esse mal? Por que essa situação contra? Pai, não foi o Senhor que falou que esta porta eu poderia ir? Que eu poderia avançar? Eu fiz um alto investimento. Deus, eu peguei e disponibilizei meu tempo. Às vezes é o recurso financeiro que você vem e investe no seu negócio próprio, porque Deus te deu uma palavra que Ele era contigo, confirmando, mas vem uma adversidade, a gente começa a murmurar. Ou quando não, damos espaço para contendas. Cuidado com a contenda, cuidado com aqueles que se levantam tentando parar a obra de Deus na sua vida.
A Bíblia fala para nós de um homem chamado Neemias, que propôs no seu coração reedificar, reconstruir os muros de Jerusalém. E havia dois homens, Tambalate e Tobias, que começaram a invejar aquela obra, e não, ele não pode, ele não tem capacidade, ele não vai conseguir. Mas Neemias não deu ouvidos a isso, continuou edificando. Quando Tambalate e Tobias viu que, opa, a coisa está indo, porque Deus era com ele. A coisa está sendo edificado, vamos fazer algo para parar essa obra. Eles mudam a estratégia, começam a lançar dados inflamados, cartas, enviam situações para tentar parar. Chegou a um ponto que a Bíblia fala para nós que uma mão eles edificavam e a outra estava com as armas da guerra, pronto para a batalha. Mas em momento algum nós vemos o homem de Deus, o povo de Deus, murmurando ou dando espaço para aquela contenda. O propósito deles era: eu vou edificar, Deus é comigo, eu vou edificar. Se for necessário, eu vou batalhar, estou pronto para batalhar. Mas se a batalha não vier, eu não vou deixar de edificar. Uma mão está aqui, edificando, construindo, trabalhando, moldando, lapidando. Povo de Deus, tem muitos sonhos, tem muitos projetos lindos, grandes, que Deus tem colocado no coração do seu povo, da sua igreja, mas são sonhos que têm muitas vezes parado no papel ou simplesmente ficado só dentro do coração. Não tem ganhado forma, não tem visto a luz do dia, e não tem sido motivo de alegria, que quando esse sonho foi gerado de Deus no seu coração, a alegria que Ele desejava ver você vivendo. Às vezes é um sonho que é uma porta para viver vários outros sonhos juntos. É uma porta que Deus abre. Em plena pandemia, na época eu pastoreava a igreja de Santa Cruz da Esperança. E teve um jovem que, certo dia, eu preguei uma palavra falando sobre Salmo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aquela palavra entrou no coração, e na época fazíamos um propósito de oração, colunas na casa de Deus. E entrou como uma flecha certeira, e ele declarou para si mesmo: Pai, eu vou ser um coluna na casa do Senhor. O Senhor vai me dar a capacidade. E aí não deu 2 meses depois, auge de pandemia, tudo começa a fechar, batalhei, corri atrás do prefeito, documentos legais, a única igreja aberta na cidade toda foi a nossa. E dia após dia, mesmo sem culto, passavam, fazia oração, mandava ali, entrava em contato, mandava aquela palavra fortalecendo, e ele trabalhava num lugar que retira areia e serve para os materiais de construção, é o fornecimento para os materiais de construção. Chega o chefe: olha, tudo está indo ruim, vamos ter que fechar. E Deus colocou no coração dele: faz um arrendamento do local. E ali ele decidiu arrendar o local. Aí quando ele foi fazer isso, o chefe, que até então: olha, não faz isso não, eu tenho uma consideração por você, você sabe que é praticamente família, é um negócio que está caindo, as coisas que estão vindo são difíceis, são tempos difíceis, não sabemos quando vai melhorar, segue o meu conselho, pega o seu acerto e economiza o máximo para que tudo dê certo para você, para a sua família, e espero que no meio de toda essa dificuldade você possa encontrar um trabalho. Mas qual foi a palavra de Deus ao coração desse jovem de 22 anos na época? Que Deus era com ele, deu sinal verde para ele entrar naquele negócio. Aí ele veio, procurou, conversou comigo, eu: não, é a palavra de Deus que veio, ele é, tem certeza, está queimando o meu coração, então vai e fecha negócio. Ele foi e fechou o negócio. Amada igreja, menos de 3 meses depois, ele já estava ganhando 3 vezes mais do que ganhava. Ao ponto do dono chegar para ele: olha,
seu valor está muito barato, você não vai ter lucro. Ele, não, estou lucrando, não, pode aumentar o valor que você vai ganhar mais. Ele, não precisa. Deus me deu até o valor que seria a minha mercadoria. Não preciso acrescentar um pouco a mais, porque Deus tem feito tudo lindo. Conforme foi se passando a pandemia, familiares perderam o trabalho e Deus o honrou de tal maneira que nenhum familiar ficou desamparado, porque o negócio cresceu tanto que ele gerou emprego para a própria família. Povo de Deus, é Ele quem opera em nós o querer e o efetuar, mas nós não podemos dar brecha para murmurações, e quando vem uma situação que parece que é contrária, parece que é algo, olha, não sei o que vai ser, não sei o que vai acontecer, descansa, confia no Senhor, confia na palavra de Deus, Ele é fiel e justo para honrar. José, ele não chegou na posição de governador do Egito, porque ele era um favorito de Faraó. Muito pelo contrário, nós sabemos a história. Foi fácil a caminhada dele? Foi árdua. O homem sempre fez o que era bom, o homem sempre fez o que era bem, honrava o seu Senhor, fugia de situações indevidas, situações até mesmo onde a esposa do seu senhor intentou algo contra ele, ele saiu correndo, porque aquilo não era agradável a Deus. Ele estava distante da sua casa, foi vendido pelos seus familiares, ele era tratado como um escravo. Amada igreja, ele tinha tudo para poder murmurar ou questionar o sonho que Deus havia dado no seu coração. Um sonho ao qual ele estava ali no centro e tanto seus irmãos como seus pais iriam se prostrar, de maneira que Deus iria honrá-lo. Mas nós vemos que no decorrer da sua vida, parecia que nada estava sendo assim. Muito pelo contrário, estava tudo indo para o outro lado. Espera, Deus vai me honrar, Deus vai me abençoar grandissimamente, mas nos meus caminhos eu fui jogado num buraco pelos meus irmãos, vendido como escravo, fui levado para uma terra longínqua, comecei a trabalhar, comecei a servir, estava fazendo bem, a esposa do meu senhor tentou algo contra mim, fugi, fiz o que era certo, fui lançado numa prisão, interpretei sonhos, esqueceram de mim, ainda assim. E lá estava ele numa prisão. Dentro de uma prisão, quem consegue ter perspectiva de que algo ainda vai dar certo? Todo aquele que não se esquece da palavra que recebeu de Deus. Não importa o local que você esteja, se você não se esquece da fidelidade de que é Ele que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, você só precisa descansar que no final de tudo vai dar certo. Vai dar certo. Deus honra a nossa fidelidade em sua palavra, Deus honra o nosso amor. Amada igreja, vivemos no meio de uma geração muito corrupta, é uma geração que de todas as formas possíveis tem tentado se dar bem, no mínimo possível, e muitas vezes fazendo o que é mal contra outros. Não importa quem eu precise pisar, não importa quem eu preciso destruir sonhos, não importa o que eu preciso fazer, tudo gira em torno do meu querer, da minha vontade. E tem pessoas que, olha, pastor, o senhor usou esse exemplo, e sou uma pessoa que aconteceu isso comigo. Uma pessoa fez assim, assim, assim no meu trabalho, e me colocou lá embaixo para crescer em cima. Eu tenho uma boa notícia para te dar. Você não está ouvindo essa palavra à toa, porque Deus está trazendo ao seu conhecimento e trazendo novamente à memória que Ele é fiel e justo para te honrar e te abençoar. Mas não murmure, não caia na contenda. Continue edificando, continue trabalhando, continue dando o seu melhor. Nós temos duas opções em nosso favor. Uma, parar para questionar, parar para contendar,
parar para tentar combater no nosso braço, vou resolver a situação do meu jeito, vou resolver as situações nas minhas palavras, vou resolver a situação nas minhas forças, e muitas vezes, quase sempre, nós vamos quebrar a cara, nós vamos frustrar. Uma situação que eu sou até certo, mas aí eu ajo de uma maneira indevida e acabo no final de tudo me tornando errado. Mas, amada igreja, eu posso trazer para a fidelidade da palavra de Deus. Efésios 6 fala para nós que a luta do cristão, ela não é contra carne e sangue. A nossa luta, ela não é de maneira natural. Não adianta eu querer correr uma corrida e ficar ali perdido, dando soco ao vento. Isso não vai me levar a nada, não vai me fazer alcançar resultado algum. Mas eu preciso agir certo, da maneira certa, porque Eclesiastes declara isso. Há um tempo e também um modo para que tudo seja feito. Tem uma maneira certa. E qual é a maneira do cristão? Trazer tudo para o campo da palavra de Deus. Eu vou ouvir a palavra, vou gerar em oração e vou me esforçar para colocar isso em prática, obras. E todo aquele que assim faz pode ter certeza, chega o tempo da colheita. Pastor, eu estou passando por uma luta particular. Tem algo na minha vida que isso tem me vencido, tem tomado conta, eu não estou dando conta, isso tem me tirado o sono, isso tem me colocado para baixo, isso tem me deixado me sentindo, me fazendo me sentir como se eu não fosse merecedor de tudo aquilo que vem de Deus. O que eu vivo hoje, o que Deus tem feito por mim, eu não me sinto merecedor de nada disso. Limpe os seus pensamentos, limpe o seu coração, peça para Deus, Pai, primeiramente, limpa tudo isso que é indevido no meu pensamento, porque se eu estou aqui, é porque o Senhor acreditou em mim. Amada igreja, nenhum de nós estaríamos aqui hoje com a liberdade que nós temos de louvar, adorar e buscar a Deus, se João 3,16 não tivesse sido consumado. Quando Cristo declara está consumado, está completa a obra. E após essa consumação, o caminho é bem simples. Conhecereis a verdade vos libertará. Você é o melhor de Deus, porque Deus deu o melhor dele para a sua vida. Mas não é para você se conformar com uma situação, não é para usar como argumento, eu sou o melhor de Deus, então tudo vai ficar assim, não. Você é o melhor de Deus porque tem planos e propósitos de Deus na sua vida, mas você tem que buscar a direção, Pai. Eu vou me esforçar com todas as minhas forças, eu vou batalhar o que necessário for, mas eu não vou deixar com que a palavra do Senhor, lançada em minha vida, lançada em meu favor, seja tirado do meu coração. Os propósitos do Senhor, se fosse por merecimento, amada igreja, se fosse por méritos, é pela graça, é um favor imerecido, mas esse favor nos capacita para viver tudo aquilo que vem de Deus, nos dá força. Eu estou me sentindo fraco, peça força. A Bíblia declara de uma maneira bem simples, pedis e recebereis. Se eu estou fraco, peça a força de Deus. Se eu estou desanimado, pede bom ânimo. Se eu estou cansado, Deus renova o meu vigor. Pai, se eu não estou vendo uma porta, que a minha fé me leve além do que os meus olhos possam ver, mas eu não vou parar. O que tem que estar no coração do cristão é, parar não é uma opção. Retroceder, voltar atrás, não é uma opção. Os meus olhos precisam estar fitados em Jesus, o autor e consumador da minha fé, e não é para a esquerda nem para a direita, porque 1000 vão cair, 10.000 também, mas eu não serei atingido, porque os meus olhos estão ali, fitados no propósito e na palavra daquele que é fiel e justo para honrar e me capacitar a viver todo bom propósito. No versículo 15,
Olha o que a palavra de Deus declara para nós: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como os astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Amada igreja, nós não estamos para brincar de ser cristãos. Nós não estamos para brincar de eu vou tentar a sorte, eu vou tentar num passe de mágica. Eu falo muito isso porque a nossa fé não é brincadeira. O ato que Jesus fez por amor a nós não é brincadeira. Não foi uma brincadeira ele sofrer o que sofreu, ser humilhado da forma que foi humilhado. Tanto é que Jesus se retira à parte no Getsêmani para se preparar ao ponto de sangue. Durante a sua preparação, nós vemos que foi uma obra séria, uma obra que gerou para nós um novo e vivo caminho. Ele declarou: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas Jesus teve que se submeter ao propósito do Pai e perseverar até o fim. E pastor, faltou um pouquinho de forças? Faltou. Mas quando faltou a força, ele mostrou para nós a maior chave que fez ele ir além daquilo que naturalmente era possível. Chega um determinado momento, Jesus, Pai, se possível, afasta de mim, mas logo em seguida ele ensina a chave da vitória para todo cristão, para todo aquele que tem um propósito de Deus, e não importa o quão difícil esteja, o vento contrário, ou a adversidade, o problema. Ah, pastor, meu problema é grandão. Não, grandão vai ser se você vê ele dessa forma, porque eu creio que o meu Deus é maior do que todas essas coisas. O nosso Deus é o Deus que criou tudo. Haja luz e houve luz, haja separação, houve separação. E, amada igreja, não existe situação alguma que esteja acima do poder de Deus ou do propósito de Deus. O processo natural na vida do cristão é Deuteronômio 28. Estas bênçãos têm que vir e nos alcançar. Elas são consequências daqueles que não desistem ou não param durante a tempestade, daqueles que não retrocedem quando o dia é contrário, quando a situação parece que não está sendo da forma como a palavra de Deus prometeu, mas ele continua porque sabe que vai vir a luz. E Jesus, ele logo em seguida dá a chave, mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Amada igreja, os sonhos, os propósitos que vêm do seu coração, se você crê que é Deus te dando, você pode avançar. Se a palavra de Deus está contigo, você tem força para continuar, você tem força para vencer. Ele te dá a capacidade, ele te faz ir além da situação natural. Você não precisa temer, porque diante de Deus, praticando a verdadeira palavra, você é irrepreensível. Você tem poder, autoridade. O nome de Jesus foi concedido a nós, poder e autoridade, é o nome que está acima de todo nome. Ah, o que é que está fechando o seu caminho? Ah, o que é que está soprando contra? O que é que está causando esse sentimento de você não se achar merecedor do que Deus tem para a sua vida? O nome de Jesus. Não aceite isto como um decreto na sua vida, porque o que determina quem você é, o que você vai viver e onde você vai chegar, no versículo 13, onde nós começamos a palavra, porque Deus é quem opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa. O que determina quem você é e tudo o que você vai viver
é a palavra de Deus. Mas você precisa crer e avançar. Não importa o quanto esteja sendo difícil qualquer situação, você tem capacidade de Deus. Porque para nós não veio tentação alguma que seja além daquilo que nós possamos suportar. Ah, mas pastor, a carne é fraca, o espírito está pronto. Ah, mas pastor, se Deus quiser eu vou viver isso. Ah, mas pastor, não é assim que as coisas são. Ah, mas pastor, é porque não é o Senhor vivendo o problema que eu estou vivendo. Amada igreja, nós podemos usar inúmeros argumentos. E tem pessoas que encontram argumento até dentro da palavra de Deus para declarar que aquilo não se cumpriu na sua vida, se conformando, mas tem uma palavra de Deus. Ela se convence de algo. Mas Jesus, ele deixou bem claro para nós, para que ele veio, para todo aquele que nele crê e recebe a sua palavra. Eu vim para que tenham vida e a tenham em... Se uma área da minha vida não está tendo abundância, eu preciso buscar. Não existe outra palavra que vai confrontar isso, porque Jesus, ele não confronta a si mesmo. Não entra em desavença o propósito maior que ele veio cumprir em nossa vida. Ah, mas pastor, eu nasci para sofrer, eu cresci sofrendo, Jesus me falou que eu vou viver uma vida sofrida. Eu posso ter lutas, posso ter batalhas, mas sofrer ao ponto de não viver o melhor de Deus, algo está errado. Não é o que a palavra de Deus tem declarado em nosso favor. Ter lutas e batalhas não é determinar que eu vou sofrer tudo isso, porque até mesmo em lutas e em batalhas, a gente não consegue desfrutar de um bom momento. É uma viagem familiar, é um momento de mãe, filhos, de pais, filhos, um momento familiar, marido, mulher. É uma viagem, é uma conquista, é um bem, são capacidades. Mas luta não se tem todos os dias, mas ainda assim nós não estamos vivendo o melhor de Deus todos os dias. Porque é a palavra do Senhor se cumprindo, ela opera em nós o querer e o efetuar. Ah, mas me falta sabedoria para alcançar o que eu almejo alcançar. Peça a Deus sabedoria. Se algo estiver em falta, você só precisa pedir. E muitas vezes nós erramos nisso. Nós fazemos tudo o que a nossa força nos dá a capacidade de fazer, e quando nós não alcançamos, a gente se conforma. Eu tentei, não deu certo. Eu fiz o meu melhor. Não, eu não fiz o meu melhor. Eu fiz o que estava na minha capacidade como força. Mas o melhor que eu sempre farei é o que a palavra de Deus declara. E com esse melhor, sempre vai se cumprir. Sempre vai se realizar. Porque sobre todas essas coisas somos mais que vencedores. Povo de Deus, nós estamos nas campanhas de segunda-feira, entregando a botija com azeite. Aquela viúva, ela perdeu o seu marido, e ele era um homem de Deus. Ela chega até Eliseu: olha, meu marido faleceu, ficou uma dívida. A situação atual, meus 2 filhos estão sendo levados como escravos para poder pagar a dívida. Eu preciso de uma ajuda. Meu marido honrou a Deus, eu creio que Deus é Deus, eu creio no Deus que o meu marido honrou, eu creio que o Senhor vai fazer algo. O homem de Deus: o que você tem? Ela: olha, tem um pouco de azeite. Pega então botija, vai lá com a vizinhança toda, pega tudo de botija, coloca para dentro de casa. Amada igreja, Deus a abençoou, mas trouxe ajuda. Nem tudo que ela tinha para a obra se cumprir era dela própria, mas o que ela tinha foi o ponto para a multiplicação para Deus fazer. Se você tiver no seu coração, e já preguei isso uma vez, o desejo, se você tiver no seu coração o amor por aquilo que Deus tem declarado em seu favor,
já é suficiente para, em cima disso, o Senhor multiplicar e fazer maravilhas sobrenaturais na sua vida. Porque aquele pouco de azeite encheu todas as botijas que tinha em toda a vizinhança. Quando a última se encheu, cessou o azeite. Mas ele não cessou sem antes ser suficiente para vender, pagar a sua dívida e ela e os seus 2 filhos viver do restante. Quais são os grandes sonhos que Deus tem colocado no seu coração? Respostas que você tem precisado do Senhor, portas abertas, creia. Deus é quem opera em nós, tanto querer como efetuar. Não murmure. Se estava murmurando, hoje é um basta. Começa a fazer o que é certo, do jeito certo, e o resultado vai ser certo. Eu tenho um objetivo, eu tenho um alvo, eu desejo viver o melhor de Deus, então eu vou gerar na minha vida o melhor de Deus. E gerar na minha vida o melhor de Deus, nada mais é, nada menos é, do que você exercer em oração e obras o que a palavra de Deus tem te instruído. Não precisa acrescentar uma vírgula ou tirar um ponto. Basta você fazer tudo conforme. Recentemente, domingo retrasado, o pastor pregou sobre Ezequiel. E até ontem mesmo ele fez uma nova citação. Profetiza. Ezequiel, ele disse conforme todas as palavras de Deus que veio para ele. Ele não precisou acrescentar a mais ou tirar a menos. Poderão esses ossos reviver? Senhor Jeová, tu o sabes. Então profetiza sobre eles. Ouvi, ossos secos, a palavra do Senhor. E ele profetizou. Tudo conforme a palavra de Deus havia um instruído. Houve uma grande obra ou não houve, amada igreja? Qual é a grande obra que você deseja viver na sua vida? Você só precisa da palavra. É Ele que opera em ti, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Deixe para trás, não carregue consigo este fardo de algo condenável lá do passado, não. Jesus fala que se nós nos arrependermos, pedirmos perdão, Ele é fiel e justo para nos perdoar. 1 João. E fica para trás, e mais, ficou para trás. Mas ficou para trás. Pare de se culpar por algo que ficou para trás, que nem Deus se lembre. Olha para o seu presente, porque é o que você semeia agora, que você vai colher. O seu passado não pode te definir, mas o que vai definir é o pão que o Senhor tem diariamente para a sua vida, assim como Ele deixou para nós na oração mais conhecida mundialmente. O pão nosso de cada dia. Dai-nos, é amanhã, igreja. É depois? É hoje. Deus tem um pão maravilhoso para a sua vida. É um querer e um efetuar hoje, em nome de Jesus. Amém? Quem recebe essa palavra, dê uma salva de palmas em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém? Amada igreja, vamos nos colocar de pé, orar um pouco mais em nome de Jesus, louvar e engrandecer ao nosso Deus. Feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Espírito Santo de Deus, queremos agradecer-te, Pai. O teu Espírito, Senhor Jesus, está sobre nós e tem nos ensinado e nos instruído. Tem revelado para nós as palavras de vida e já não temos mais conhecido apenas em letras. Já não temos mais conhecido, Pai, somente por escritos, mas temos vivenciado, Pai, em espírito e em verdade o que o Senhor tem ministrado ao nosso coração.
Espírito Santo de Deus, eu oro e intercedo agora por esta pessoa, Pai, que estava se sentindo culpado de algo no passado, por esta pessoa que estava murmurando, contendendo, perdendo o seu tempo, Pai, com adversidades que se levantou contra o propósito que o Senhor colocou no seu coração. É uma vida digna, é uma vida honrosa, ao qual o Senhor preparou para aqueles que o amam, mas aquela situação que se levantou, Pai, foi suficiente para distraí-la, para fazê-la começar a questionar, duvidar, até mesmo brigar com o Senhor e brigar com aqueles que estavam ao seu redor. Neste momento, Pai, vem limpando esses pensamentos, vem limpando esse coração, vem limpando essa vida e trazendo de volta para o principal propósito do Senhor e para a palavra de vida. Conhecereis a verdade vos libertará, e a verdade do Senhor foi ministrada em nosso coração, em nossa vida nessa noite. Espírito Santo de Deus, eis que o Senhor faz nova todas as coisas para aqueles que estão no Senhor. O que é velho, o que é do ontem, os erros, os passados, aquilo, Pai, que estava preso, aquilo que estava ferindo, magoando, aquilo que estava, Senhor Jesus, sendo uma corrente no futuro, no presente, de se viver o melhor do Senhor, já não condena mais, já não pode prender mais, porque o Senhor fez nova todas as coisas. Amada igreja, Ele não veio para remendar, Ele não veio para tentar costurar, Ele não veio para misturar vinho novo no odre. Não. Jesus não veio para fazer mistura com velho e novo. Ele veio, Pai, e faz nova todas as coisas. Ele veio para te provar que Ele é bom e tem cuidado de ti em cada detalhe. Provai e vede que o Senhor é bom. Nesse momento, abra o seu coração com toda intensidade, com todo o seu fervor, e peça para Deus. Peça: Pai, se eu estava longe dos seus caminhos, me traz novamente para o centro da sua vontade. Porque hoje, Senhor Jesus, é dia de clamar pela prosperidade do Senhor. Prosperidade do Senhor é o bom sucesso em todas as áreas da nossa vida. Nós declaramos e determinamos: seremos bem-sucedidos, Pai, na nossa vida emocional, seremos bem-sucedidos na nossa vida espiritual, seremos bem-sucedidos na nossa vida empresarial, seremos bem-sucedidos na nossa vida familiar, seremos bem-sucedidos na nossa vida conjugal, seremos bem-sucedidos na missão de ser pais, mães, de ser filhos, Pai. Seremos bem-sucedidos em todas as coisas, porque é este o propósito do Senhor para todos aqueles que te amam. E aqueles que são a sua família são os que guardam os seus mandamentos, Pai. Aqueles que te amam são os que guardam e tornam em prática, em obra. E aqui estamos, Senhor Jesus, aqui estamos nos reerguendo, Pai, nos fortalecendo, olhando para o Senhor e para a sua palavra, e declarando que vamos viver tudo que o Senhor declara que viveremos, tudo que a palavra do Senhor tem semeado em nosso coração, desde o menor sonho, aquele sonho extraordinário, nós vamos viver. Então vem, Espírito Santo de Deus, quebrando tudo aquilo que estava amarrando e segurando, tudo aquilo que estava impedindo desta bênção vir e nos alcançar. E vem, bênção de Deus, tomar forma em nossa vida. Vem, bênção de Deus, cumprir o propósito ao qual a palavra do Senhor te ordenou para vir e alcançar a nossa vida. Oh, Pai querido e amado, nós te louvamos e agradecemos em todo o tempo, e bem sabemos que o Senhor é bom. Receba o nosso louvor mais uma vez, Espírito Santo de Deus.